Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma leitura para vocês escolherem a opção na qual vocês mais se identificam. Então eu separei para vocês 3 cartas. Antes de você fazer a sua escolha, olhe para cada carta, veja cada detalhe que cada carta mostra e intuitivamente faça a sua escolha. Essa leitura, ela vem como uma forma de resposta para o que você está buscando no momento. Eu vou seguindo adiante, começando com a leitura da primeira carta. Muito bem, para todos que escolheram a primeira carta, o que está acontecendo na vida de vocês nesse momento? O que está acontecendo na vida de vocês que escolheram a primeira opção nesse momento? Aqui é uma sensação na qual você sente que parou no tempo. Chega um certo momento que você se questiona por que isso não está dando certo ou por que isso não pode apenas ser normal. Por que tem que ter tanto drama ou tanto conflito? Ou até mesmo tanta dificuldade? Você tenta inúmeras formas e parece que o resultado sempre é o mesmo. Isso faz com que você acabe perdendo a expectativa ou até mesmo a esperança, e isso gera um sentimento muito grande de arrependimento. E às vezes esse arrependimento você nem sabe pelo que e por que você o sente, porque você ainda não conseguiu encontrar o que está de errado. Aqui é uma energia daquela, que já percorreu inúmeros caminhos diferentes e fez escolhas totalmente diferentes umas das outras, e ainda assim não conseguiu melhorar algo na vida, melhorar uma relação, melhorar as finanças, e que se prende muito àquilo que foi perdido. Existe muita lamentação aqui. Mas ainda assim, a energia tem a tendência a melhorar. Mas você precisa entender que você não é nenhuma vítima. Mesmo que você se considere diante aos acontecimentos recentes, você não é nenhuma vítima. Você é uma pessoa extremamente capacitada a conseguir sair desse estado, seja ele mental ou emocional, e conseguir ali atingir um resultado melhor. Muitos aqui poderia ter se colocado numa repetição constante de ações e reações, e que isso impede muitas vezes que a mudança ela se faça por completa. Aqui, da mesma maneira que vocês sentem que você está parado no tempo, também pode existir a sensação de que eu não tenho tempo. Nunca me sobra um tempo. Na verdade, vocês estão mais presos em relação ao que o tempo pode te proporcionar, ou do que pode ser feito nesse tempo que é disponível a vocês, do que qualquer outra coisa. O que mais? Ciclos
Uma sensação de que eu estou constantemente começando e encerrando ciclos. Parece que esses ciclos nunca acabam. E eles nunca irão acabar. O ciclo ele é necessário para sabermos até onde chegamos e até onde precisamos evoluir. Sem esses ciclos, a vida seria monótona e até mesmo uma vida com certo tédio. Aqui eu quero ter tempo para fazer as coisas, mas eu sinto que o tempo passou, ou que o tempo não anda para mim de alguma maneira. É como vocês que escolheram essa opção estão se sentindo. O que ocorre no momento é que vocês podem estar muito na parte da crítica, né? Tanto na autocrítica quanto no criticar o problema, que isso está impedindo de que você tenha uma visão para a solução do que você está vivendo. Citar um exemplo. Vamos dizer que nesse momento a sua empresa ela está passando por problemas e às vezes você entra num estado de crítica. Por exemplo, essa empresa está assim porque fez isso, porque eles também não foram espertos e tal. Então você entra numa energia de crítica. E automaticamente você começa também a se autocriticar, dizendo assim, eu fui um bobo ou uma boba de ter aceitado isso, de ter me permitido viver isso e tal. Então você fica muito nessa autocrítica ou na crítica do outro. E você esquece de tentar visar o melhor para você naquela situação. Então eu já tenho o problema, eu já identifiquei o problema. Então o que eu posso fazer para melhorar? Eu consigo ter controle sobre alguma coisa? Se a resposta for não, então não adianta você persistir. Se você fica dependente ali da situação ou de outras pessoas, você pode fazer mudanças que você pode melhorar. Então, tô vendo que aqui eu não vou conseguir crescer, então vou começar a buscar outras oportunidades, outras opções. Ou, em vez de eu criticar, eu vou tentar, fluir uma boa energia nisso. Eu sei que só o fato de pensar positivo não muda todas as coisas, ainda mais se você está num ambiente complicado, complexo. Mas também se autocriticar ou ficar muito voltado ao problema também não vai resolver absolutamente nada. Então aqui muitos estão ou desperdiçando tempo demais com algo que não é útil e não está se permitindo viver mais a vida, fazendo coisas que são agradáveis, coisas que trazem uma tranquilidade, coisas que trazem amor, felicidade. E outros podem realmente estar fazendo tantas coisas sem um foco, sem um objetivo. Então, assim, eu faço várias coisas ao mesmo tempo e eu não estou tendo retorno, porque o seu foco é confuso. O seu foco é confuso. Você quer muito uma coisa, mas você está indo para várias ao mesmo tempo e você não tem um foco numa coisa só. É confuso, soa confuso. E não é que exista um entrave, um bloqueio. É que, na verdade, você não está sabendo administrar o tempo que você tem ou, como eu falei, desperdiçando muito tempo em coisas que não são úteis. E está deixando de viver coisas intensas, coisas bacanas na própria vida aqui. Também aqui pode ter um seguinte, estou contando muito com algo que ainda eu não tenho.
Então eu deixo de fazer as coisas no agora porque eu estou esperando um resultado que eu nem sei se vai sair, eu nem sei se vai dar certo, isso que eu estou pensando. E entender assim que você está recebendo ajuda nesse momento, seja qual for o seu segmento, o seu crer, você recebe ali instruções importantes para que você não oscile tanto ou não se perda no tempo, mas para que você se encontre e consiga fazer algo que seja compensador, satisfatório para a sua vida, para que você sinta que quando um ciclo precisar se encerrar, ele vai encerrar porque você já aprendeu tudo sobre aquilo, sobre aquela situação e que você está pronto ou pronta para seguir uma nova situação, um novo caminho, com mais experiência, mais evoluído, mais maduro ou madura aqui. Aqui também fala sobre entender o tempo de cada um. Nesse contexto, é quando um adulto ele tenta aplicar algo a uma criança da maneira que o adulto entende, não da maneira que a criança entende. Então vejam bem, vocês podem estar fazendo isso no lado profissional, vocês podem estar fazendo isso dentro do ambiente familiar, na qual você tem um entendimento diante da experiência que você possui e você pode estar tentando explicar para alguém um ponto de vista ou tentando passar alguma instrução a alguém que não está compreendendo o que você está dizendo, porque esta pessoa tem ainda uma imaturidade, tem ainda uma inexperiência sobre a situação. Então ela não vai entender da maneira que você hoje entende. Então tem alguma coisa que você não está conseguindo mudar no momento, alguma coisa que você está conseguindo fazer funcionar porque você está usando a maneira errada de explicar. E aí você sente assim, que não adianta o tempo que você passe ali tentando explicar, tentando fazer, que você não está sendo ouvido, ou que não estão fazendo aquilo que você está pedindo. É muito importante assim, que você use o seu tempo com qualidade. Para que quando você chegar a uma determinada idade, você não se arrependa de não ter vivido as coisas que você realmente queria. Não espere realmente chegar a uma fase da vida onde as coisas são outras prioridades, são outras oportunidades, para poder viver o que você realmente quer aqui. Não permita nem que alguém impeça você disso e nem que aquilo que você obtém agora seja uma desculpa para você não ir lá e fazer. É totalmente normal sentir medo, não saber até que ponto você pode se aprofundar uma situação, mas se você não tentar aqui, você vai ficar parado, só observando. Então, a resposta aqui para o que você está vivendo hoje é: não desperdice o seu tempo. E entenda que nem todos entendem a compreensão de um assunto que você hoje tem conhecimento.
Se for transmitir algo para alguém, transmita na linguagem daquela pessoa, da fase que ela está vivendo, porque assim ela compreenderá e mudanças possíveis podem acontecer. É isso, grupo 1. Espero que tenha feito sentido para vocês. Obrigada e fiquem bem. Tchau, tchau. Para todos aqueles que escolheram a segunda carta, o que está acontecendo na vida de todos que escolheram essa opção? Essa é uma fase no momento na qual a intuição de vocês está aflorada. E essa intuição, ela está ajudando vocês a identificarem qualquer tipo de cenário ou pessoa que esteja no momento tentando manipular ou criar falsas realidades, falsas expectativas, falsas esperanças. Mas além disso, vai falar muito sobre o valor que você tem sobre o que você é. E também a respeito daquilo que você faz. Essa é uma energia que vai sempre te levar a trabalhar na situação com amor. E a falta dele pode gerar situações onde tudo é vivido com muita superficialidade. Então, há situações em suas vidas hoje que existe ali superficialidade e que vai valorizar o amor próprio aqui. Né? Vai fazer com que as coisas sejam reais pelo que ela é, não por aquilo que estão tentando disfarçar. Então esse é um momento de, vocês chamem como quiser, é um momento de acerto de contas, é um momento de lei de ação e reação, é um momento de revelação. Seja como você interprete esse momento. Existe uma intuição forte aqui, uma intuição que vai te mostrar as relações, o ambiente por aquilo que é, para ajudar você a se ressignificar no amor próprio. Então, diante dessa energia, muitos aqui podem estar passando por algum tipo de engano, algum tipo de ilusão no momento, acreditando que algo vai melhorar, ou que algo vai mudar, ou alguém vai mudar. Enquanto isso, existe uma manipulação, né? Você está vendo algo, mas por trás existe outra coisa acontecendo. Algo está sendo dito, mas as atitudes não são congruentes com aquilo que está sendo falado. Sua intuição está tentando mostrar isso, a verdade por si só, para que você restabeleça o amor próprio de volta. Então aqui existe uma ilusão sobre uma determinada situação. E assim, vocês podem estar lidando com pessoas ou uma pessoa que é extremamente persuasiva. Então é uma pessoa que consegue convencer com palavras ou consegue acalmar um ambiente com palavras, porque possivelmente é uma pessoa extremamente sociável. Mas na verdade o que é persuasão também é manipulação. Não é aquela persuasão sutil, uma coisa boa para ajudar.
Aqui é uma persuasão de convencimento, mas que existe uma manipulação. Eu quero manipular tudo aqui, eu quero mexer todos os pauzinhos para isso chegar no resultado que eu quero. E sua intuição, ela tá te avisando sobre essa situação no momento. E isso está fazendo com que vocês sintam saudades de algo. Talvez saudades de voltar para um lugar onde vocês viviam antes. Voltar para aquele sentimento de segurança. Sentir que pertence a algo ou a alguém. Né? O pertencimento aqui não é de que aquela pessoa domina você. Eu me refiro assim, de estar com alguém, né? Ou de sentir acolhido ou acolhida ali, ou sentir que pertence àquele lugar, pertence àquele grupo. Aqui a mensagem ela é muito clara. A resposta que você precisa aqui é de que você não precisa agradar aos outros, ou você não precisa da validação dos outros para construir uma vida digna e uma vida feliz. Uma vida decente. Você não precisa forçar estar presente com algumas pessoas ou forçar agir de certa forma que te desagrada só para poder criar um clima bom para os demais, esquecendo muitas vezes de como você se sente nisso tudo. Aqui é claro, não está pedindo para você ter uma atitude egoísta, mas está dizendo assim, olha, você não precisa provar as coisas se você não deve nada a ninguém aqui. Você não deve nada moralmente, você não deve nada em termos de caráter. Só que vocês podem estar tentando agradar as pessoas erradas e a sua intuição está falando, bom, não conte com essas pessoas, não conte com elas. Né? Veja o seu amor por si mesmo. Porque tudo aqui está contribuindo para você sair desse período nebuloso, período de dúvidas, período de incertezas, para que você veja as coisas pelo que elas são. Só que ainda pode haver uma certa resistência por parte de alguns de negar essa verdade, de negar essa realidade, de não querer ver que essa pessoa é assim, ou que esse ambiente trata os outros assim. Porque você pode ter ali uma configuração na sua mente de que jamais uma pessoa faria isso, ou de que jamais uma pessoa que trabalha com isso agiria assim. Quando, na verdade, a sua intuição está dizendo, não se iluda. Aqui existe mais manipulação do que você imagina. Então, aqui é um período realmente ilusório. Sem sombra de dúvidas aqui. Então a resposta é essa. Para de agradar. Né? Seja alguém. Né? Pare de ficar servindo aos caprichos alheios aqui. Porque isso está impedindo de você poder se sentir bem, de você poder ter uma melhor autoestima, ter um maior desempenho também na sua vida profissional. A questão é que vocês se deixam levar muito por tentações ou por alguma questão do ego. Às vezes isso faz até com que você não compreenda a sua intuição, de tão forte que é o ceder aqui. Tô com uma questão emocional que está fazendo mal, em vez de eu tentar tratar isso, entender isso, o porquê disso, eu me deixo levar por tentações. Vou para vícios,
ou acabo ali me deixando me envolver novamente com alguém, ou eu acabo indo procurar coisas de novo, ou eu acabo sendo uma pessoa muito provocativa. Porque é difícil lidar com isso que eu estou sentindo, é difícil aceitar a realidade, a verdade dessa situação. E por eu não querer aceitar, eu prefiro arrumar meios de escape para não ter que lidar com aquilo agora. Mas quanto mais você negar a lidar com a situação, mais difícil vai ser e mais enganado ou enganada você vai ser, mais manipulável você vai ser. Então, realmente olhar e falar, olha, não dá mais para esperar que essa pessoa haja de tal forma, a intuição novamente, sendo que essa pessoa ela não tem interesse em fazer isso. Vocês já ouviram aquela questão, como que você vai apelar para a bondade de alguém que não tem? Então não adianta eu tentar buscar bondade numa pessoa que nunca teve essa bondade. Não adianta eu esperar que alguém faça o seu trabalho corretamente se esse alguém não está interessado em fazer isso. Então a sua intuição ela está tentando te mostrar isso, mostrar o seu valor. Que você não merece isso que você está passando, que você não tem que se limitar para fazer os caprichos de alguém. Só que ali a maldade está toda hora chamando você de meu bem, falando vem para cá, aqui você vai se sentir seguro, segura, aqui você vai sentir que não tem nada de errado, aqui você vai afogar suas mágoas, aqui você vai sentir prazer, tudo momentâneo e tudo a troco de nada, porque no outro dia seguinte você tá do mesmo jeito. Então a intuição ela tá tentando te afastar de algo aqui. Porque a tentação é o seu próprio prejuízo. E depois o sentimento que fica é o sentimento de culpa, de abandono. Mas eu acho que o pior sentimento não é ser abandonado por alguém, mas ser abandonado por si mesmo. Você se abandonar ao ponto de você se descuidar, ao ponto de você se tornar uma coisa que você não é, porque é mais fácil ceder ao prazer momentâneo do que tomar uma decisão e lidar com o problema. Então, a sua resposta é o seguinte: pare de ceder, pare de tentar aprovação, saia da superficialidade, escute sua voz interior e veja o seu potencial. Não tenha medo de ser você. Pare de se abandonar. Pare de ceder sempre ao capricho dos outros, esquecendo de você, se colocando em segundo, terceiro, quarto plano aqui. Porque você está vivendo uma coisa que você não merece. Mas você permite isso constantemente. Chega de migalhas. Então é isso, grupo 2. Fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau. E para finalizarmos esta leitura, vocês que escolheram a carta de número 3, o que está acontecendo na vida de vocês neste momento? Memórias do passado. Nesse momento presente, existe muitas lembranças, tanto de acontecimentos bons
quanto de acontecimentos ruins voltados ao seu passado. Se hoje você está lidando com uma situação diferente, com pessoas diferentes, com ambientes diferentes, pode haver alguma comparação ou pode haver ainda algum quesito do passado que esteja interferindo na sua maneira de agir sobre as questões atuais. Alguns podem carregar sequelas, feridas, digo emocionais, traumas, que nunca foram trabalhados diretamente e que isso foi se acumulando ao longo do tempo. E hoje existe aqui sempre uma passadinha lá no passado, né? Um retorno ali no passado, se questionando ou se perguntando ou se punindo de por que tinha que ser desse jeito com você, por que as pessoas fazem isso com você, porque passou-se já tanto tempo e ainda continua o mesmo tratamento, ainda continua se repetindo as mesmas coisas. Na verdade, não é que existe uma repetição, eu não vejo que histórias, situações estão se repetindo. O que eu vejo é que às vezes uma coisa diferente acontece na sua vida, mas você está vivendo aquela coisa com a energia lá de trás, com a energia do passado. Por exemplo, às vezes você está num relacionamento, nesse relacionamento existe um tratamento melhor, que é o básico de uma relação, tratar o outro bem. Só que você pode estar vivendo esse relacionamento ainda com prisões passadas. Então qualquer coisa que o parceiro ou a parceira venha fazer pode te fazer se remeter ao passado de alguma forma, a dar uma passada no passado de alguma maneira. E às vezes não é um comportamento parecido, mas é como você está vivendo aquela relação. Você está vivendo aquela relação como você era no passado, não como você era no agora. Imagine que de tudo que você viveu lá atrás até o momento presente, muita coisa já aconteceu na sua vida. Você já amadureceu, envelheceu, já está em outra posição na vida, já perdeu coisas, já ganhou coisas. Então olha o tanto que você já caminhou. Só que você pode ainda estar tentando viver o seu momento presente com a energia que você tinha no passado, mas você já não é a mesma pessoa dali. Você já não vive mais aquilo. Então, não adianta eu tentar viver uma vida passada no momento presente. Isso nunca vai funcionar. Isso sempre vai me trazer emoções confusas, isso sempre vai me parar nas coisas que eu realmente preciso fazer. Então, você precisa inovar aqui. Você precisa enxergar quem você se tornou no momento. Porque aqui eu tenho pessoas que têm muito conhecimento, as próprias experiências que viveram te possibilitou isso. Aqui eu tenho pessoas que são admiráveis, são pessoas fortes, mas eu não falo de força, de aguentar dor, eu me refiro de ser pessoas resilientes. Só que vocês não estão conseguindo viver isso porque você está concentrado ou concentrado no que aconteceu lá atrás. E isso é um problema. Agora, quando isso são pessoas do passado retornando, você, em vez de não se importar com isso, não ressignificar isso na sua vida, você pode começar a estar olhando muito para isso
E isso está fazendo você esquecer do que é prioridade no momento presente. Aqui também fala sobre relacionamento com a mãe. Então, existe uma questão de confiança, ou a falta dela, que foi proporcionado de uma relação entre mãe e filho, mãe e filha. Então, hoje muitos podem não ter confiança, às vezes em si, ou às vezes uma dificuldade de confiar, porque não teve um bom relacionamento com a energia materna. Ou houve a falta dessa energia de alguma maneira. Ou é uma energia que faz com que você fique revivendo emoções do passado também. Então, seja em qual sentido esteja o seu momento de vida, saiba que o passado aqui é o que está sendo o precursor dos maiores obstáculos da sua vida, porque você não está conseguindo viver o momento presente de alguma forma. Só um momento, grupo 3. Peguei a energia aqui que caiu no chão, né? A carta, na verdade. E esse é um momento que está te pedindo uma pausa. Mas o sentido da pausa aqui não é se esconder em algum lugar e esquecer do mundo, não é isso. Mas é dar um tempo para você nesse momento. Não sair fazendo várias coisas, não tentar entender esse sentimento, tentar de alguma maneira ir liberando ele aos poucos. Se isso aqui foi um trauma, que já é uma coisa mais complicada de se liberar, não deixa de cuidar da sua saúde mental, não deixa de buscar ajuda, porque isso é importante para você ir liberando aquilo que está te preocupando até hoje, ou aquilo que está registrado ali na sua mente. Porque você precisa se transformar. Aqui não é que a transformação ela vai acontecer naturalmente, você precisa buscar essa transformação. E o primeiro passo aqui é começando a desapegar desse passado, olhando para o seu presente e entendendo que você não vai viver a mesma coisa, você não está vivendo a mesma coisa. Você só está... Assim, a situação atual, sua realidade atual não é igual ao do passado, mas você está vivendo ela como se você estivesse no passado. E assim, você está pronto ou pronta, sabe, para inovar, para nascer, para fazer uma coisa diferente. Você está pronto para buscar essa transformação. Mas você precisa respeitar o processo, às vezes, do seu corpo, o processo da sua mente. Você não pode tentar fazer tudo forçado aqui. Né? Se toda boa notícia que você não recebe com o eu de agora. Você recebe com aquele que você era no passado. Se você começa a desenvolver um projeto, você não começa com o eu de agora. Você começa com como você agia lá atrás. Então aqui pode estar fazendo vocês, como eu falei, visitarem muito o passado, ficar lembrando muitas coisas. Isso pode fazer com que você sempre use métodos e estratégias anteriores, né, mais antigas, do que fazer coisas novas com o que está tendo de novo, sendo oferecido de novo. Isso pode te manter muitos e muitos anos presos a relações, assim, relações negativas, trabalhos negativos, pelo fato de você sentir que ali é o seu lugar, não agora, no momento presente. Existe uma dificuldade de enxergar que muita coisa mudou até agora e que você já não é mais a mesma pessoa de lá.
Então a resposta aqui é assim: pare de visitar seu passado, seja com lembranças, seja com pensamentos, seja com comparações. Se uma mãe aqui te ensinou do pior jeito possível sobre confiança, você não é a sua mãe. A sua vida não pertence à sua mãe. Você não tem que viver de acordo com o que a sua mãe quer. Né? Se sua mãe, por exemplo, é uma narcisista, eu não tenho. Né? Ou se você foi casado com uma mulher narcisista, ou se você conviveu com alguém assim, você não é essa pessoa. Você precisa trazer o seu carisma de volta, sabe? Aquela energia mais... Não aquela energia exposta, que se expõe, mas aquela energia mais tranquila, mais leve. É uma energia mais amorosa. É como se a todo momento você tivesse se afastando sempre dos outros, você sempre tivesse assim, parece que tá sendo mais fácil abandonar as coisas do que trabalhar nelas. Existe muito meio de fuga aqui, sabe? Eu estou fugindo do meu momento presente, eu ainda estou muito lá naquilo que fizeram para mim. Né? Às vezes eu sinto que todo mundo está tentando tirar proveito de mim, às vezes eu sinto que tem mentira a todo momento, eu não consigo relaxar, eu não consigo ficar em paz, porque parece que cada hora está aparecendo uma coisa para me perturbar, para me atrapalhar, um assunto, um comportamento, uma atitude de alguém. E aqui está dizendo assim, olha, finaliza com tudo isso e muda, segue sua vida, segue da maneira que te faz bem. Se afasta desse tipo de pensamento. É claro que você vai lidar ao longo da vida com pessoas mentindo. O que mais as pessoas fazem é mentir o tempo todo sobre si, sobre o que tem, sobre a própria vida. Às vezes você vai pegar pessoas no meio do seu caminhar que vai tentar querer tirar proveito. Sempre vai existir isso, sempre existiu. O que você não pode fazer é perder a sua ternura, o seu auto-amor por si, o seu cuidado, sua autoestima por causa disso, porque senão você não vai viver nunca. Entender que você não é mais a mesma pessoa que você foi. E se isso aqui representar uma pessoa que passou por uma perda muito grande de uma pessoa que amava muito, né, um ente querido, algo nesse sentido, você não é mais quem você era ali. Você é o que ficou agora. Depois disso tudo. Então, você não tem que mudar essa nova versão sua para agradar os outros, porque isso é o que você é agora, ou o que você acha que sobrou de você. Mas, na verdade, isso só mostrou o quão amoroso, ou amorosa, generoso, generosa você é. Ainda existe um elo que te conecta muito forte com essa pessoa e existe muito amor nessa relação. Mas ainda assim, essa pessoa que partiu não quer que você fique preso ou presa àquilo que você viveu. Ela quer estabelecer essa relação de amor, manter essa relação de amor, mas quer que também você se ame acima de qualquer coisa. Porque a vida para você ainda continua. Só que com a ausência dessa pessoa em corpo físico, mas com a presença dessa pessoa em espírito. Então é isso, grupo 3. A resposta é: pare de visitar o seu passado, seja mentalmente, emocionalmente, em comparações, porque isso não está te fazendo bem. Isso está atrapalhando muita coisa para você. Então é isso. Muito obrigada. Se cuidem. Tchau, tchau.